Medo ou coragem? Insurgente é aquele que não baixa a cabeça, é aquele que não aceita a submissão, é aquele que não admite a opressão. Desespero ou heroísmo? Os insurgentes se debelam com aquilo que eles acham que não é mais o caminho que eles querem seguir. Vontade de transformar o mundo ou revolta? É uma história de luta e de peitar aquelas ordens que vinham lá de fora. O que leva uma pessoa a desafiar forças muito mais poderosas do que as suas? Desafiar a ordem que está posta em busca de justiça. O que leva alguém a ser um insurgente? Porque faço guerra com gente de nosso sangue, se vocês são os verdadeiros habitantes desta terra? Será que falta compaixão para com nossa gente? Nossas antigas terras, nossos velhos ritos, nossos parentes, todos os antigos filhos dos habitantes da Caatinga, tudo e todos estão sobre as leis dos insensatos holandeses, assim como seu corpo e sua alma também estão. Não pensem que se poupa a vida dos potiguaras, da gente nossa, por esses terem sido feitos chefes. Não pensem que os holandeses livram vocês de nós. Em 1822, o Brasil nasceu como Estado independente. Mas para que isso acontecesse, antes disso, foi preciso que as pessoas que viviam no Brasil enxergassem a si mesmos como brasileiros. Para muitos historiadores, a primeira vez que isso aconteceu foi aqui, em Pernambuco, em meio a uma guerra entre a população local e os invasores europeus, os holandeses. Para entender a história da insurreição pernambucana, precisamos voltar até 1630, quando o líder indígena Felipe Camarão acompanhou de perto os passos que levaram à ocupação holandesa no Nordeste brasileiro, iniciando uma dominação que vai durar 24 anos. A resistência ao domínio holandês foi comandada pelo Conde de Alegrete, Matias de Albuquerque. Mas com poucos recursos e uma tropa montada de forma improvisada, ele não foi capaz de conter os avanços das tropas invasoras. Matias de Albuquerque recebeu uma missão bastante complicada, vigiar uma extensão de terra imensa, com recursos limitados, com uma estrutura de defesa bastante depauperada. É notável que ele tenha conseguido ainda resistir o tanto que resistiu, porque a força que é deslocada para a invasão de Pernambuco é uma das maiores que já havia cruzado o Atlântico até aquele momento. Professor Marcos. Tudo bem? Que prazer enorme, professor. Idem. E aqui, professor, qual foi o papel deste forte no processo da luta contra os holandeses? Antes de começar os combates, Matias de Albuquerque tomou conhecimento da possibilidade de uma invasão. Foi exatamente que mandou construir um forte aqui às pressas. Quando esse forte estava nos alicerces, quer dizer, tinha apenas 1 metro talvez, eles foram tomados pelos holandeses. O Brum, ele é uma peça-chave na defesa do porto da cidade do Recife. Ele é uma fortificação que está ali no istmo, né, defendendo a entrada do porto e defendendo também o caminho entre o Recife e Olinda. Ao tomar esse alicerce, daqui onde hoje é o Forte do Brum, transformaram essa área numa bateria que atacaram o Forte de São Jorge e o Forte do Picão. Consequentemente, ao tomarem esses 3 fortes, tomaram a cidade, porque tomaram o porto. Então eles tinham acesso total. E daí começou o processo de expansão. Várias batalhas ocorreram aqui durante a construção holandesa e, posteriormente, os luso-brasileiros, ao expulsar os holandeses, eles conseguiram implantar realmente este forte aqui, que teve uma história praticamente contínua até os dias atuais.
Com a conquista dos holandeses, o Nordeste entraria em um período de grandes transformações. Olinda perdeu a sua importância como capital de Pernambuco e a Companhia das Índias Ocidentais investiu para que a cidade de Maurstad, ou melhor, Recife, se tornasse a capital do Brasil holandês. Protestantes e judeus chegaram aqui, trazendo seus costumes e sua fé. Novos negócios se estabeleceram, assim como novas oportunidades para aqueles que quisessem e soubessem agarrá-las. Esse foi o caso de um imigrante vindo da Ilha da Madeira. Até então, trabalhava como assistente de açougueiro. Seu nome, João Fernandes Vieira. João Fernandes Vieira era muito conectado com a Companhia das Índias Ocidentais, lutou contra a companhia, depois mudou de lado, claro. A guerra, ela está sempre com oportunistas. Fernandes Vieira é um madeirense que chega a Pernambuco ainda quase criança. Ele chega para trabalhar como uma espécie de faz-tudo. Participou da resistência à invasão, mas ao longo do processo ele acaba se aproximando dos gestores da companhia holandesa aqui em Pernambuco e se transforma efetivamente no homem mais rico de Pernambuco. E no contexto de 1645, após a retirada de Nassau, ele então é um dos líderes do movimento que vai confrontar diretamente os invasores. Apesar do fracasso da resistência, os anos de luta fizeram com que surgissem algumas importantes lideranças militares. Entre eles, André Vidal de Negreiros, Felipe Camarão e Henrique Dias. O Antônio Felipe Camarão encabeçava o texto dos indígenas. Temos o Henrique Dias, que já vinha há muito tempo militando na guerra também. E os componentes, vamos dizer assim, brancos. André Vidal de Negreiros, geralmente são os que aparecem como os cabeças. A insurreição pernambucana, ela foi uma revolta que culminou na expulsão dos holandeses do Brasil. Lembrando que o Brasil, nessa época, em 1630, era parte do Império Espanhol, já que havia a União Ibérica entre Portugal e Espanha. Quando Nassau deixa o Brasil, a Companhia das Índias Ocidentais começa a receber informes e um planejamento para que se assassinasse os cabeças da Companhia das Índias Ocidentais. E havia uma discussão de, ora, qual vai ser a estratégia a partir dali? E a primeira estratégia é a cobrança de dívidas, né? Para a Companhia das Índias Ocidentais era uma rebelião de devedores insolventes, porque é uma rebelião encabeçada por senhores de engenho, que deviam grandes somas à companhia. A insurreição pernambucana é o momento em que o combate contra a presença do invasor holandês ele assume uma intensidade maior. A partir de 1645 é o momento em que já não há uma política de contemporização, de pacificação, de negociação com os devedores, os senhores de engenho devedores aqui em Pernambuco, e eles então se articulam para tentar romper com essa presença da companhia holandesa em Pernambuco e, consequentemente, romper com as suas dívidas, com os seus negócios atrasados. E há, a partir desse momento, uma maior organização de um combate contra os invasores, que era um combate que já vinha acontecendo desde a invasão, desde 1630. A insurreição pernambucana, ela casa muito bem com o discurso da formação nacional brasileira como uma formação multirracial. Então você tem as tropas indígenas, você tem as tropas negras, você tem as tropas luso-brasileiras. Quando a gente olha essa confluência entre brancos, indígenas e negros, havia ali um sentimento patriótico. A gente pode debater e questionar bastante essa ideia, mas há, sobretudo, um momento histórico em que a confluência desses três setores é determinante para a sobrevivência dos três.
Instituto Ricardo Brenan é um espaço cultural sem fins lucrativos, que tem 3 prédios à visitação pública, e nós estamos na Pinacoteca, que é onde nós temos, digamos, um valioso, um precioso acervo do período da ocupação holandesa, período em que tivemos essa insurreição. O Instituto Ricardo Brenan, ele abriga esse acervo e tem essa missão de educar através da arte e do patrimônio, uma história, mas pensando ela de forma concatenada, conectada, articulada. O visitante ele vai poder ter uma imersão no período da ocupação holandesa, mas vai ter uma certa leveza com muitas peças decorativas. Professor Sérgio, como vai? Como vai? Tudo bom, Ricardo? Tudo ótimo. Professor, existe grande exaltação da Batalha dos Guararapes como uma referência importante da luta contra os holandeses. Certamente. Mas a insurreição pernambucana foi composta por outros movimentos de guerrilha, outras escaramuças e outros confrontos. O que a gente pode descrever desses eventos? Assim? A gente tem que ter uma compreensão ampla desse processo, sabendo que foi uma guerra que ela se iniciou em meados de 1645, ela durou 9 anos. Pernambuco era o centro dessa presença holandesa. Então era aqui onde você tinha a melhor defesa, a melhor estrutura militar holandesa, na Companhia das Índias Ocidentais. Os conflitos mais pesados aconteceram em Pernambuco. Então, por exemplo, lá em Vitória de Santo Antão, a gente teve a Batalha do Monte das Tabocas, onde ali é considerada a primeira grande derrota holandesa. É o primeiro confronto dos rebeldes de 45 contra tropas da Companhia das Índias Ocidentais. Aconteceu exatamente após o episódio da tentativa de prisão do João Fernandes Vieira. Essa tropa não encontrou o João Fernandes Vieira onde ele vivia, mas percebeu a movimentação de tropas portuguesas em direção ao interior e perseguiu essas tropas. E atraiu as tropas da companhia para uma armadilha no Tabocal, lá nos montes. Essa batalha, ela assinala a escolha de uma estratégia que remonta ao uso, né, do que se fazia na guerrilha, ou seja, tirar partido do espaço, e infligem uma pesada e vergonhosa derrota às tropas holandesas que demandavam o caminho em direção ao que hoje é a cidade de Vitória de Santo Antão. Após 15 anos de domínio holandês, a história do Nordeste brasileiro toma um novo rumo. Os acordos firmados entre o governo da Nova Holanda e os senhores de engenho foram revogados, e isso desagradou profundamente a elite local. Estava para começar uma conspiração para expulsar os holandeses do Brasil. Para expulsar esses holandeses, a Guerra Pernambucana vai fazer uma espécie de cerco do Recife. Saindo de Vitória de Santo Antão, um grupo de holandeses passa por aquilo que é hoje o bairro de Casa Forte, que é onde a gente se encontra nesse lugar. momento. Então a gente teve guerra nesse lugar. A gente teve guerra exatamente nessas mediações. Nessa região era um antigo engenho, era um dos engenhos mais ricos de Pernambuco, era o engenho Casa Forte, pertencente a uma mulher. Casa Forte é uma batalha de sequência a Tabocas. Os portugueses aproveitaram que tinham batido os holandeses em Tabocas e deram perseguição. Tabocas quanto Casa Forte ocorreram em agosto em dias sucessivos. Só que quando eles ficaram sabendo que aqui você tinha uma presença feminina grande, eles resolveram atacar esse engenho, que era comandado por Ana Paz. O que é que aconteceu? Ana Paz, junto com outras mulheres, organizaram essa resistência e aqui você teve uma batalha que, para você ter uma ideia, algo em torno de 600 pessoas morreram aqui nessa redondeza. Então foi uma batalha bastante significativa. Agora, com relação ainda a essa temática feminina, adoro fazer conhecer aquela que foi uma batalha de Tejucupá. Os holandeses eles sempre estavam tentando fazer pequenas investidas no território para obter alimentos. A guarnição de Itamaracá, que estava no Forte Orange, conhecia a vizinhança, que era uma vizinhança onde tinha uma produção relativamente grande de farinha. Soldados holandeses resolveram atacar aquela cidade, inclusive sabendo
que os homens que viviam na cidade tinham saído para realizar um comércio numa região próxima e uma outra parte para servir nas tropas de luta contra os próprios holandeses. Eles sabiam que a cidade estava vulnerável devido à presença apenas de quem? Apenas de mulheres. Pensam eles que eram vulneráveis. Não sabiam. Aquelas mulheres ficaram sabendo e quando esses soldados foram para cima da cidade, elas se precaveram, organizaram-se com aquilo que era possível, certos equipamentos, né, de trabalho agrícola, como enxadas para combater aquilo ali. Elas afugentaram aproximadamente 300 soldados holandeses. Poxa, é um número que eu acho assim significativo. Essas mulheres de Tejucupapo, na verdade, a grande justiça que se faz a elas é chamá-las hoje em dia de as heroínas de Tejucupapo. A guerra continuava e os rebeldes conseguiram conquistar territórios estratégicos. Eles estavam cada vez mais perto da cidade de Mauristad. Mas a tomada do forte de Santo Antônio do Cabo foi a gota d'água. Os holandeses fariam de tudo para retomar o território. O avanço dos rebeldes incomodava cada vez mais os governantes da Nova Holanda. E em 1648 eles montaram uma estratégia para tomar o porto de Nazaré e dificultar a comunicação dos rebeldes com seus aliados no litoral pernambucano. O Porto do Castelo está onde hoje é o Cabo de Santo Agostinho e guarnece o porto, que é o porto mais próximo ao Recife. Então, quem quiser fazer guerra nas vizinhanças do Recife precisa contar com uma linha de abastecimento próximo, que no caso é no Cabo de Santo Agostinho. Quando os portugueses recebem emissários da Companhia das Índias Ocidentais, eles aproveitam para negociar com o comandante da guarnição do Cabo de Santo Agostinho. Com a eclosão da rebelião, na chegada de tropas portuguesas para assediar o forte do Cabo de Santo Agostinho, ele entrega o forte para os portugueses e passa a lutar com os portugueses. As duas batalhas dos Guararapes são consideradas, né, como principais marcos no processo de expulsão dos holandeses. São dois combates de grandes dimensões, nos quais a tropa luso-pernambucana estava em situação inferior nos dois momentos, mas, assim como aconteceu em Tabocas, conseguem tirar vantagem do espaço. E não é por acaso que as tropas luso-pernambucanas se posicionam ali. Fernandes Vieira e Vidal de Negreiros reúnem aqui, no Monte dos Guararapes, suas tropas com o objetivo de impedir o deslocamento dos inimigos. A ideia da Companhia das Índias Ocidentais, que parte dela a iniciativa de desbloquear o caminho para o sul de Pernambuco, era encontrar o grosso das tropas portuguesas e fazer uma batalha decisiva. Mas não são eles que escolhem o campo de batalha. E os portugueses atraíram os holandeses para Guararapes. E lá nós vamos encontrar, né, uma tropa local numericamente inferior, com armamentos inferiores, mas que consegue encurralar a tropa holandesa. Houve uma inteligente estratégia de tirar partido da paisagem do local para superar uma inferioridade numérica. Guararapes é um episódio crucial para o entendimento da derrota holandesa no Brasil, porque na verdade aquilo era o último respiro da Companhia das Índias Ocidentais em termos de manutenção do território. Ficou tudo muito mais difícil. Ninguém queria mais apoiar e colocar dinheiro em uma companhia que tinha perdido já duas batalhas importantíssimas. Sela o destino do Brasil holandês. Os detalhes desta batalha foram descritos pela pena do cronista de guerra Diogo Lopes Santiago.
que acompanhava de perto os passos de Fernandes Vieira. Sob o início da batalha, ele descreveu da seguinte maneira: do nosso lado, houve certa confusão e opiniões de retirada frente àquele exército tão superior. Mas os dois mestres de campo, João Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros, resolveram, conforme combinado, enfrentá-los ali, dando a primeira carga e investindo no inimigo à espada, mesmo que sob fogo dos mosquetes. Marchou André Vidal pela baixa com um camarão à sua direita pelo mangue. Vieira avançou pelo alto com Henrique Dias à sua esquerda. Aguardaram os nossos 2 espantosas cargas de mosquetaria e artilharia, sem da nossa parte se dar nenhum tiro, indo ao encontro do inimigo já bem perto. Neste tempo, por toda parte, disparou nosso fogo de uma só vez, causando grande dano e desorganização nos esquadrões inimigos. Logo os nossos sacaram as espadas e atacaram com tanto ímpeto e violência que não puderam os lanceiros conter os nossos de infiltrarem-se, matarem e destroçarem por meia hora, até que lhes pusessem em fuga. A vitória na Batalha dos Guararapes não pôs fim à guerra contra a Nova Holanda. Os inimigos iriam se refugiar na segurança da cidade Maurícia, onde iriam aumentar o seu contingente. Para os rebeldes, restava muito pouco tempo para lamentar as suas perdas e se preparar para uma nova batalha. A insurreição pernambucana, a Guerra de Restauração, deixou uma memória muito arraigada. Foi uma opção dos pernambucanos naquele momento voltar a ser ligado a Portugal. Um sentimento de autonomia, dizer assim, veja bem com o que vocês vão fazer conosco, porque nós é que optamos por estar junto. Que influenciou movimentos revolucionários que vieram depois, no século XIX, e que no século XX nutriu uma narrativa de formação do Exército Brasileiro e da própria pátria brasileira, que vê em Guararapes o momento de nascimento de uma nacionalidade. E, professor, é tão bonito esse nome, né? Insurreição Pernambucana. É. A insurreição vem dos insurgentes. O que é um insurgente para o professor Sérgio Salles? Olha, o insurgente é aquele que não baixa a cabeça, é aquele que não admite a opressão. Não é à toa o apelido que Pernambuco constrói na sua história, o apelido Leão do Norte. É uma história de resistência, é uma história de luta, e isso está no DNA dos pernambucanos, dos nordestinos. Professor, muito obrigado. Em 1648, na Batalha dos Guararapes, homens negros, indígenas e brancos se reuniram para lutar em nome do interesse da população que vivia no Brasil, independente dos acordos entre Portugal e Holanda. A luta não era em nome de um rei e um trono europeu distante. A luta era pelo interesse da terra onde eles viviam, o Brasil.